Oi galera, aqui é a professora Raíssa Ribeiro, professora de Direitos Humanos e de Direito Constitucional da Unicarioca. Estou aqui hoje com vocês para conversar sobre esse livro, Temas Contemporâneos de Direitos Humanos, que foi organizado com muito amor por mim, pelo Rodrigo de Souza Costa e pela Adriana Vidal de Oliveira. Vamos lá? Bom, gente, como vocês sabem, eu sou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense e sou pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. E junto com o Rodrigo de Souza Costa, que é doutor em Direito Penal pela UERJ e professor da graduação da Universidade Federal Fluminense e também dos cursos de pós-graduação em Direito da Veiga de Almeida, e com a professora Adriana Vidal de Oliveira, que é professora da PUC-Rio, nós resolvemos trazer uma coletânea sobre direitos humanos, com artigos de diversos autores que se debruçam na temática em questão. Porque muita gente fala hoje em dia de direitos humanos, mas a gente esquece de abordar temas mais evoluídos que estão entrando na agenda internacional. Gente, o livro então ele é composto de 3 eixos centrais. Ele começa com o eixo 1, que é a Teoria Geral dos Direitos Humanos, em que a gente traz uma roupagem geral dos direitos fundamentais, uma abordagem teórica. Posteriormente, a gente entra no eixo 2, Direitos Humanos e Minorias, que a gente fala um pouquinho mais sobre os grupos vulneráveis, e o eixo 3 sobre novos direitos fundamentais. Só para a gente entender um pouquinho sobre cada um desses artigos. O eixo primeiro, ele começa com um artigo do professor Jorge Miranda, que é professor catedrático de Lisboa, professor de Direito Constitucional português, e ele me traz um apanhado geral no artigo Direito de Liberdade e Direitos Sociais sobre o histórico e evolução dos direitos humanos no mundo. Posteriormente, a gente tem um artigo do professor da Universidade Federal Fluminense e também professor da pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, Guilherme Penha de Moraes, com um artigo intitulado Desafios e Perspectivas do Direito Constitucional do Século XXI, em que ele traz o papel do Poder Judiciário, o ativismo judicial, a questão das manifestações e também uma nova classificação dos direitos fundamentais na atualidade. Posteriormente, a gente tem um artigo escrito em coautoria do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Ribeiro Moreira, e seu orientando Rodrigo Dias Rodrigues de Mendonça Frois, em que ele questiona se seria desejável a participação popular nas reformas constitucionais, fazendo uma análise do direito comparado, observando como é que se dá isso dentro da América Latina, dentro dos países da América Latina. E fechando o primeiro eixo, a gente tem um artigo do juiz de Direito e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, Eric Baracho Dori Fernandes, em que ele traz um apanhado sobre as manifestações públicas e limites da restrição legislativa referente às últimas manifestações de 2013 até 2016. Em sequência, a gente vem para o eixo 2, Direitos Humanos e Minorias, que inicia com um artigo meu, escrito em coautoria com meu orientador, Rodrigo de Souza Costa. O artigo ele é intitulado Discurso de ódio no Direito Comparado, em que a gente faz uma análise utilizando o método comparado do discurso de ódio em 3 ordenamentos jurídicos específicos, analisando o sistema regional, os sistemas regionais e também o ordenamento jurídico pátrio com foco no texto constitucional. Em sequência, a gente tem um artigo do professor da Universidade Veiga de Almeida, doutorando também por essa instituição, intitulado Monitoramento Eletrônico dos Presos como Instrumento de Preservação dos Direitos Humanos no Brasil, trazendo uma alternativa ao sistema carcerário brasileiro. Em sequência, para fechar esse eixo, a gente tem um artigo da Lorena Plampona Nascimento Gonçalves, que é mestranda em Relações Internacionais pela Universidade de Nova Lisboa, em que ela traz um assunto muito atual da crise dos refugiados, num artigo intitulado Crise Migratória Contemporânea, Globalização, Migração Forçada e Direitos Humanos. E por fim a gente chega no eixo 3, que é sobre os novos direitos fundamentais. Esse eixo começa com um artigo da professora Caitlin, que é professora da pós-graduação da PUC-Rio, que versa sobre o direito de não saber. O artigo é intitulado Direito de não saber como decorrência do direito à intimidade, trazendo esses novos direitos decorrentes da era tecnológica. Em sequência, a gente tem um artigo escrito em coautoria pelo professor decano da Universidade Veiga de Almeida, Luiz Carlos dos Santos Seca, e sua orientanda Ana Beatriz Lugon Santana, com um artigo intitulado Direito à Personalidade Digital, uma análise contemporânea dos direitos fundamentais. E por fim, para fechar esse artigo, a gente tem uma temática voltada ao direito penal,
O artigo trazido pela professora Renata, que é professora da Universidade Veiga de Almeida e doutoranda pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Renata da Silva Taide Barbosa, ela traz o artigo intitulado Terrorismo e a Lei nº 13.260 de 2016 no Brasil, considerações críticas. E aí a gente fecha o nosso livro. Então, gente, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre os novos direitos fundamentais na agenda contemporânea, eu super recomendo esse livro, que está disponível na nossa biblioteca. Gente, então não deixem de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos leitores. Se você, assim como eu, quer gravar um Extra Classe, leia um livro e procure no Com. Até a próxima!